Boa noite a todos. Bom estarmos aqui mais uma vez, participar com cada um de vocês aí também dessa nossa aula de hoje, né? Nossa sexta aula. Hoje quem está com a responsabilidade sou eu mesmo para trazer para vocês aí a questão da fidelidade, né? E também falarmos um pouco sobre o poder que destrói. Dar uma pequena introdução sobre essa questão do poder que destrói, né? Que muitas vezes nós temos nas mãos e usamos de forma inadequada, né? Vamos começar com uma oração. Eu vou orar a Deus agora nesse momento e pedir. Eu só vou fechar minha janela aqui, que eu tenho um vizinho que ele é uma criança especial e ele fica gritando. Espera só um pouquinho. Desculpa, gente. Vai dar uma melhorada. Vamos então falar com o nosso Deus e vamos orar, né? Pai querido e amado, nós estamos alegres e estamos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos da Tua Palavra e crescermos juntos, ó Deus, em entendimento e conhecimento desse Deus maravilhoso. Eu quero que, nesse momento, colocar cada lar, cada pessoa que está abrindo agora a sua casa, para que possamos juntos estarmos compartilhando, que o Senhor visite cada casa, abençoe cada família e livre-nos, Senhor, de todo mal e que possamos tirar esse tempo para sermos mais uma vez ainda mais gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado através da fidelidade que o Senhor tem para com o teu povo. E essa aliança maravilhosa que, embora imerecedores, o Senhor nos dá e de forma tremenda e maravilhosa. Nós pedimos a tua direção nessa noite e que teu Santo Espírito possa nos guiar e tudo aquilo que for falado, foi meditado aqui, possa ir no centro da vontade do Senhor. Oramos agradecidos no próprio nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a nossa tela. Nós estamos gravando. Boa noite aos demais que entraram aí logo depois. Entrou a Nath, entrou mais alguém? Uma parte, tudo bem. Acho que o Anderson. Valquíria também, boa noite. Acho que foram os que entraram agora, né? Então, vou compartilhar com vocês a nossa tela. Deixa eu só. Antes, eu vou só copiar algo que nós vamos utilizar daqui a pouco. E vou colocar aqui no chat, mas daqui a pouco vocês vão utilizar, tá bom? Estou colocando aqui um link, mas não precisa entrar agora, mas daqui a pouco vocês vai ter uma atividade que vamos precisar disso. Compartilhar. F5. Estou na minha tela já? Sim. Sim? Ok. Então vamos lá, gente. Agora só que eu não consigo mudar. Opa, vamos lá. Foi demais agora. Vou começar fazendo uma pergunta simples aí para cada um de nós, né? Você é fiel? Uma pergunta capciosa, né? Ainda mais para quem está aí ao lado com a esposa ou com o esposo, né? Uma pergunta direta dessa, assim. Você é uma pessoa fiel? Eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta aqui no nosso público aqui, a grande maioria ia dizer que sim, certo? Todos os corintianos são fiéis. São fiéis. Isso eu também não duvido disso, né? Só que a fidelidade tem alguns conceitos. Algumas pessoas consideram a fidelidade uma coisa que para uns pode ser uma coisa, para outras pessoas até outra. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas aqui, né? E aí, para falar de fidelidade, a gente está falando também do oposto, que é a traição, a pessoa infiel, né? Então, eu fiz umas perguntas capciosas aqui, né? Seu parceiro vive curtindo fotos do ex no Instagram? Para você, isso é uma traição ou não é uma traição?
né? Eu fiz perguntas até mais ousadas aqui, né? Seu parceiro ou parceira guarda os nudes do ex? Se alguém está se identificando aí, por favor, né? Pode depois se manifestar, né? Seu parceiro vive falando com o ex e esconde isso de você? De repente são melhores amigos, continuam conversando? E tem outra pergunta aqui, né? Seu parceiro envia mensagens safadas para alguém com quem nunca se encontrou ao vivo? Isso é uma traição? Não é, né? Seu parceiro flerta com estranhos em público? Está ali naquela festa, né? Sua esposa ou seu esposo fica flertando? Isso é traição? Não é, né? Envia nudes para alguém? Ou, até o pior caso aí, o seu parceiro, né, faz sexo com outra pessoa, que aí seria até bem mais radical aí. Então, eu estava vendo isso uma pesquisa e engraçado que para algumas pessoas, muitas dessas respostas não é uma traição, né? Eu sei que como as nossas aulas são gravadas e é difícil obter a opinião de todos, mas eu queria que eu vou colocar agora do lado aí na parte das mensagens aí do chat, entendeu? Que eu passei eu vou parar aqui vou parar a apresentação por enquanto. Opa, peraí. Não, peraí. Vou parar aqui a primeira. E vocês viram que tem aqui um link, certo? Na verdade, esse link aqui, que tem aqui, que eu coloquei no chat para vocês, gostaria que vocês entrassem agora. A gente vai entrar eu vou até explicar como é que funciona esse link, tá? Vocês vão entrar num portal colaborativo. Então, para que você possa colocar a sua opinião, e em detalhe, quando você colocar essa sua opinião, eu não vou saber se é da Viviane, se é do Tiago, se é do Rogério. Então, isso vai ser feito de forma anônima. Então, você pode colocar o que você gostaria, o que você quer ou não. A gente vai discorrer um pouco sobre isso, né? Para você, desses temas que foram falados, o que é uma traição para você? Então, vamos clicar lá. Assim que você clicar nesse link, vão abrir uma telinha e tem no finalzinho, no canto inferior direito, tem 3 botõezinhos. Você pode clicar ali, você vai entrar nessa tela aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Espera aí que eu vou compartilhar a tela da... Quer ver? Vamos lá. Eu vou compartilhar novamente e vocês estão nessa tela aqui? Todo mundo está nessa telinha aqui, ó? Todo mundo está nessa tela? Você viu que tem 2 botõezinhos aqui, ó, no cantinho, ó, onde está o meu mouse aqui, ó. Tá vendo? Você pode clicar aqui, aí você vai colocar... Opa, peraí que está escrito fidelidade. Sim. Né? E aí, daqueles exemplos que nós colocamos, o que para você é uma ação do seu cônjuge, ou de repente um acordo entre vocês, que você coloca aquilo como uma infidelidade? Alguém está rabiscando aí, mas não tem importância. Pode rabiscar à vontade. Eu só quero que vocês cliquem nesses dois botõezinhos aqui primeiro. Aqui, ó, eu vou fazer o primeiro. Ó. Eu vou clicar. Tá vendo aqui? Ó? Então, por exemplo, infidelidade. Por exemplo, o que é um ato de infidelidade? Né? Ô, Regis, Oi? você poderia colocar aquela tela novamente? Porque eu acho que a gente não vai lembrar de tudo que estava lá, né? Espera aí, vamos lá. Novo compartilhamento. Espera aí que eu tenho que fazer o seguinte. Estão vendo agora a minha tela? Sim. Estão vendo agora? O que para você é uma traição e o que não é uma traição? Desses aqui, por exemplo. Então, você vai colocar no seu bloco de notas e você vai colocar até do lado o que você acha mais conveniente aí para você. Estão colocando aí já? Eu tirei uma foto, talvez facilite. Ah, legal também, Vi. Pode ser. Mas colocou lá no grupo? Não, porque eu não sou muito generosa, mas eu posso pôr. Espera aí, eu vou tirar uma e vou colocar lá no grupo. Espera aí, quer ver? Vou colocar no nosso...
que eu percebi que muitas vezes as pessoas ficam tímidas de comentar, e eu acho que talvez vou fazer uma experiência aqui hoje, a gente vai fazer um teste, e aí nós podemos, ó, vou colocar lá, ó. Não estou conseguindo copiar, peraí, foi? Eu não consegui copiar, que coisa. Bom, vou deixar, peraí, onde que tá? Eu vou te mandar, então, pelo WhatsApp, e aí você Só um detalhe, pessoal, nesse programa, um consegue editar o do outro. A gente não sabe quem está escrevendo, mas dá para você editar o do outro. Então, puxa o seu post-itzinho para um canto. Isso, boa, Thiago. E escreve lá, porque senão... Um vai ficar escrevendo em cima do outro. Não, boa. eu puxei uns 3 aí, já estão me sabotando, pô. Cada um cria o seu, gente, por favor, hein? Vamos lá, vamos escrever lá, deixa eu ver. Vou colocar no... Não adianta eu colocar por lá. Teria que colocar por aqui mesmo. Eu não consigo copiar, gente. Eu não consigo copiar ali na... Mas assim, você está em aberto também. Você pode colocar aquilo que para você uma coisa é uma traição, né? Então, a gente pode compartilhar dessa forma. Todo mundo colocou lá? Agora eu vou voltar naquela tela onde vocês estão escrevendo agora, tá bom? Foi? Já podemos fechar? Todo mundo já colocou pelo menos alguma opinião, alguma... Ah, tá legal, tá legal. Agora eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar do Thiago, já tentei uns 3 aí. Vamos ver aqui. Curtir foto do ex é normal. Curtir foto. O pessoal tá... Guardar. Fazer sexo com outra pessoa. Pô, alguém tá na dúvida dessa aqui, de fazer sexo com outra pessoa, se é fidelidade ou infidelidade? Todas as opções. Pô, Eu acho que alguém deve ter arrastado. Ó, alguém colocou aqui só de pensar. Olha, tem... Galera tá... Pô, bacana. Ah, tá, a pessoa arrastou. Ou seja, ninguém teve dúvida, né, do nosso grupo aí, dessas nossas observações aí. Ninguém teve dúvida. E algumas pessoas ficaram um pouco aí na questão de fidelidade, de curtir foto do ex aí. É uma coisa normal, né? Bacana. Vive na dúvida, vive curtindo. Ó, só porque eu falei que não tinha dúvida, alguém já colocou aqui um pontinho de dúvida aqui. Precisa se identificar, né? Quem é a pessoa que está aí curtindo a foto do ex aí, por favor. Não é a intenção de constranger ninguém. Mas a gente vai voltar para esse mural, deixa ele guardadinho lá, que a gente vai voltar para esse mural e a gente vai discorrer um pouco mais, tá bom? Deixa eu só tirar aqui, não vou estar vendo o rostinho de vocês, mas só para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. E aí, sabendo o que é infidelidade e o que não é, né, eu coloquei aqui o significado, né, particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou por alguém, lealdade, fidelidade, né, acho que é uma coisa ao Papa, fidelidade política, né, já que a política não existe muito no nosso meio, né, ação de cumprir as obrigações e ou compromissos que foram assumidos com uma outra pessoa, fidelidade matrimonial. E há alguns símbolos também sobre a fidelidade, né? A âncora, né, considerada um símbolo de firmeza, navio daquele tamanho, com tantas toneladas, mas a âncora ela dá uma segurança, ela para, né? É um símbolo de força, de firmeza, tranquilidade, esperança, fidelidade. Pode ser capaz de manter e estabilizar os barcos em meio de tempestades. Ela representa a parte, não está dando para eu ler aqui a última parte, mas tudo bem. E aí tem um outro símbolo muito, muito conhecido também. Vocês estão me ouvindo? Que deu um sinal de minha internet está estável aqui. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. E aí tem um outro símbolo aqui que é o da aliança, né? Que a gente, quando casa aí, tem toda
um cerimonial, uma parte especial, né? Agora o momento das alianças aí, os casados aí sabem muito bem, né, no casamento o que significa isso. E pensei ainda um pouco mais, né? E aí, opa, acho que eu dei um enter a mais. Eita, minha internet tá, eu acho que eu tô com problema na minha internet. Eu tô com. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pra mim tá cortando, Reginaldo. Não sei se é Então, só comigo. deu Para uma mim estabilidade. também. Não, mas eu mesmo senti que deu uma travada aqui, mas acho que agora voltou. Eu coloquei aqui os 10 animais mais fiéis, né? Que tem aqui, que eu pesquisei no Google, né? Então tem o periquito, estava em 10º, castor, pinguim, cisne, né? Tem o gibão, o lobo cinzento, peixe frade, coruja, águia, careca. E primeiro lugar aí, né? Primeiro lugar dos animais aí mais fiéis ao homem e à mulher. Mas, como diz um amigo meu, como diz a minha sobrinha, né? Só que não, né? Na verdade, é isso que eu fiquei até um pouco chateado, né? Porque nós não estamos nessa lista de animais. Eita, minha internet ela tá dando um delay, gente. Eu não consigo, tô passando e... Oh, droga. Ai, eu acho que eu caí. Não é possível. Não, você tá aí, Regis, mas tá Aí, cortando. Regis, talvez desligar a câmera, Regis. Eu e acho a que vai ter que internet ser uma tá alternativa. com Pode problema. ser, Fábio. Boa. Vou desligar a minha câmera, gente, só para passar, Talvez tá? a gente tenha que desligar. Eu vou desligar a minha aqui para diminuir o fluxo de dados. Então, eu fiquei pensando, fiquei avaliando muito, nós perdemos o primeiro lugar aí para o cupim, né? Então, como seres humanos, a gente já vê a nossa dificuldade, né, nesse sentimento de fidelidade, né? Ou seja, nós perdemos até para o cupim no item aí de fidelidade. E eu busquei também a história dos votos, né? Onde surgiu essa coisa do casamento. Eu confesso a vocês que já fui em vários casamentos e já vi votos assim dos mais divertidos, dos mais diferentes, podemos dizer assim. Eu confesso que o voto mais bonito que eu já vi participando de um casamento foi o casamento todo foi conduzido por uma poetisa, e foi um casamento bem legal, que ela pegou a história do noivo e da noiva e foi contando uma história, que essa história foi se linkando, e ela mesma preparou os votos assim em cima daquilo de vivência que tanto ele quanto ela haviam vivido, passado e tudo mais. E a vista tudo era perfeito, né? Foi um casamento no Terraço Itália, vista, a mensagem, foi tudo muito bonito. E os votos também são um momento bem importante do casamento, né? Ele surgiu em 1542 na Inglaterra, né? Ocasião em que a igreja oferecia aos noivos opções de votos escritos por ela ou repetidos por eles, né? Aquele jargão, né? Destacando a fidelidade, honra e respeito, a importância da união na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Os casados, né, todos nós já ouvimos esses votos, com o objetivo de mostrar a eles que a vida a dois seria permeada de momentos altos e baixos e que eles deveriam ter consciência de que estavam selando um compromisso de amor. Para mim tá cortando muito aí, pessoal. Vocês estão entendendo ou é só comigo? Eu não tô entendendo, tá Não, cortando. tá bem ruim. Cortando também. Bem ruim, Reginaldo. Aqui também, tá cortando. Tem que ver se não tem outra rede aí, Reginaldo, talvez. Eu vou pegar outra rede aqui, Fábio, peraí. Eu estava numa rede aqui, mas eu vou mudar. Que droga, viu? Estava estável até agora. Agora deu essa... Vamos ver se vai dar uma melhorada agora, gente. Vocês estão me ouvindo agora sem cortar? Estão me ouvindo bem? Melhorou. Melhorou? Vou tentar nessa segunda rede aqui. Se essa também não der certo, nós estamos perdidos, porque eu não tenho mais agora. Mas vamos tentar essa daqui. Você quer mandar o arquivo para a gente compartilhar para você, Reginaldo? Vamos tentar, Fábio. Vamos tentar aqui de novo. Se a gente não conseguir, eu faço essa alternativa aí. Pode ser? Tá bom. Vamos tentar. Pode, aqui. claro. Vamos voltar aqui. Vamos ver, agora que estou compartilhando. Puxa, de novo está instável. Vamos lá. Tentar. Bom, vamos tentar novamente aqui. Bom, depois dos votos,
né, que nós fazemos ali com tanto amor, com tanto esmero, né, a gente tem aí pela frente Sugar Baby, Sugar Boy, promiscuidade, desconfiguração da família, né, que agora toda a família é igual, tem a questão da internet que aproxima as pessoas. Todo mundo aí, Sugar Boy, Sugar Baby, todo mundo conhece esse termo? Não. Não conhece? Eu não. Não conhece? Não. Eu vou explicar para vocês. Tem uma modalidade agora via internet que são assim, são garotas ou garotos, né, que são adotados. Oi? Dizem que não é uma prostituição, mas eu posso adotar uma Sugar Baby, ou seja, eu adoto uma garota que gosta de presentes, que gosta de viagem, eu posso sair para jantar, se essa pessoa quiser e desejar, a gente pode fazer sexo também, e tudo isso em troca de presentes, eu dou um presente para ela, ou a mulher dá um presente para o rapaz, e também podem sair, pode ter uma certa intimidade, então é um modelo aí chamado Sugar Baby, e aí tem o Sugar Daddy, né, que é o pai que adota, né, teoricamente ainda usa o nome de pai, mas tem esse modelo, né, que você escolhe qual que é o perfil da mulher ou qual que é o perfil do homem também, e você pode adotar essa pessoa para ter uma certa intimidade. É uma modalidade que está crescendo bastante aí nesse tempo, e eu até estava vendo uma pesquisa que até por conta da pandemia, esse modelo tem crescido ainda muito mais, né? De pessoas que trocam carinhos e favores em troca de presentes aí pela internet. A internet a gente vê de tudo, né? Infelizmente, né? Eu peguei um trecho bíblico, gente, para a gente meditar um pouco, que aí fala um pouco da fidelidade de Abraão e a fidelidade do homem, né? Em Gênesis 12, 1 e 2, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma grande nação. Não só nesse momento, mas em outros momentos, a gente conhece bem a história, com Isaac e tudo mais, Deus prova aí a confiança e a fidelidade de Abraão, né? E eu fiz até uma pergunta e até um espaço para que a gente possa também aqui, para que vocês possam participar também. Deus prova a nossa fidelidade nos dias de hoje? Vocês acreditam que Deus prova a tua fidelidade no dia de hoje? Turma? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Opa! Tô ouvindo. Regis. Ah, tá. Vocês acham que Deus prova a fidelidade dos homens nos dias de hoje, nos dias atuais? Ou você já se sentiu provado? Você já sentiu que a sua fidelidade foi provada por Deus? Alguém teria uma situação? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se ele é o mesmo Deus de antigamente, né? Então eu acho que ele pode usar os mesmos recursos também. E a gente vê que nessa passagem, mesmo lá atrás, no exemplo de Abraão, teve situações que Abraão foi aprovado, né? Mas só que também teve situações que Abraão foi reprovado, assim como nós, né? Tem situações que eu também creio que a fidelidade de Deus prova a nossa fidelidade. Tem momentos que nós somos aprovados, aquele momento que Abraão pediu para Sarai mentir, para Sara, né, que era sua, não era, na verdade, era sua irmã, né, não era sua esposa, né? Então, naquele momento, ele não estava acreditando na fidelidade de Deus. E tem muitos momentos da nossa vida também que nós não acreditamos nessa fidelidade de Deus, né? E aí, eu fiquei pensando também, a gente tentando meditar em cima disso, a fidelidade de Deus, ela não está atrelada, né? A gente não consegue ter um termômetro, né? Um termômetro de fidelidade, a gente não consegue medir a nossa fidelidade com a quantidade de cultos que a gente assiste, ou mesmo dízimo, ou qual o nosso ministério dentro da igreja. Algumas pessoas acabam associando a isso a prova da sua fidelidade com Deus. E a gente vê bem claro que a nossa fidelidade com Deus, ela é medida, ela é provada diante do Senhor, que Ele conhece o nosso coração, na forma como nós cuidamos. E eu coloquei aqui um exemplo bobo, um exemplo muito simples, né? Eu moro aqui, tem vários vizinhos aqui à minha volta, mas qual foi a última vez que a gente se preocupou com um vizinho ou com um parente distante?
Qual foi a última vez? A fidelidade principal de Deus, uma característica dessa fidelidade em relação a nossa para com Deus é quando a gente ama o próximo, né? E a gente ama e cuida desse próximo, né? Quando a gente sacia a fome, dá roupa para aquele que precisa. A gente tem vivido um momento tão difícil no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, né? E a gente vê cada vez cortando. mais... Eita, nós. Cortando ainda? Gente, Não, pra mim tá bom. Aqui tá de boa. Pra mim tá Tá de indo. Tá boa? normal. Tá indo? Pra mim Não, também então agora não não sou eu. cortando. Então agora não sou eu, ainda bem. Agora dá para continuar. Normal, Vanessa. normal. Tira de repente a sua, não tô vendo a imagem, né? Mas tira a imagem, Van, que de repente pode melhorar aí o fluxo aí, tá bom? E aí eu fiquei pensando também, não só na coisa material, mas a gente demonstra também fidelidade a Deus quando a gente cuida das pessoas, até mesmo da sua parte emocional, né? Uma pessoa, eu vi esses dias aí com um grupo aí do PG, acho que fez uma reunião virtual, né? Para falar né, com um grupo, acho que perderam um parente, foi isso, Rogério? Sim, foi o grupo do Vitor. Uhum. Uma pessoa, um visitante, na verdade, trabalha com a Lu. E ela só tinha participado 2 vezes de um PG. E aí faleceu o tio dela e ela pediu uma palavra de conforto para a família, porque a família não é cristã, ninguém é Olha isso. religioso. Então tinha lá cerca de 40 pessoas lá, esperando aí uma palavra de De consolo. conforto. Ou seja, nesses momentos e com essas atitudes, nós estamos sendo fiéis a Deus, né? Daquilo que Ele deixou para nós como missão, para que nós pudéssemos fazer. Né? E eu até tentei colocar aqui um resumo, né? A fidelidade a Deus se resume na busca incessante por Ele. E a gente, como ser humano, a nossa fidelidade é uma fidelidade. A gente viu que a gente pede até por um cupim no quesito de fidelidade. Mas a nossa fidelidade em relação a Deus, ela é muito falha, né? Nós não temos nós não conseguimos retribuir a Deus o mesmo nível de fidelidade que Ele tem para conosco, né? E eu coloquei aqui que nós deveríamos ser amigos de Deus, mas só que muitas vezes nós somos mais amigos das coisas do mundo do que das coisas de Deus, né? Abraão mostrou ali, mesmo naquele momento, ele fazendo a vontade de Deus em muitos pontos, e na nossa vida eu não vejo uma diferença muito grande, mas nós temos altos e baixos também. Esses altos e baixos, uma hora nós estamos muito bem, estamos sendo fiéis a Deus, mas talvez daqui 5 minutos a nossa fidelidade possa ser dizimada, ou seja, nós sejamos totalmente infiéis a Deus. E fazendo esse estudo e meditando, eu fiquei pensando bastante nisso, né? Como Deus nos vê. Eu acompanhei alguns casais que tiveram, infelizmente, a questão do adultério no meio acabou sendo acometido disso. E como é difícil, né, restabelecer a confiança novamente. E eu fico pensando em Deus em relação à minha pessoa e talvez até você, né? Mas eu fiquei fazendo uma autoanálise minha, né? Como um infiel como eu, Deus continua me amando e me dando todo o respaldo, todo o cuidado e todo o amor que eu nem mereço, mas mesmo assim Ele me dá, né? E quantas vezes também eu sou mais amigo das minhas vontades do que verdadeiramente amigo de Deus, né? Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte? Tranquilo, posso seguir? Pode seguir. Vamos embora. Mas depois a gente vai abrir um espaço para que a gente possa trocar uma ideia, né? E eu coloquei aqui em relação claro, tem a fidelidade, é um relacionamento, e eu fiquei pensando do lado de Deus, né? Estamos vendo um momento que é importante termos fé, né? E Deus, Ele é fiel em tudo que nós imaginarmos que Deus faz, pensa, age. A fidelidade de Deus está acompanhando essa ação, essa palavra e esse cuidado de Deus a todo instante, né? E eu destaquei 4 pontos que revela bem essa fidelidade de Deus para com a nossa pessoa, né? O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que Deus nos conduz, né, essa fidelidade dele de conduzir cada um de nós por um caminho que é um caminho correto, né? Jesus afirmou aos discípulos que
que subiria aos céus, porém não ficaríamos sós. E a gente vê isso também, né? Porque ele daria o Consolador. Quando entregamos nossa vida ao Senhor e confiamos de todo o nosso coração, sabemos o que mais Ele fará. Está em Salmos 37. E eu peguei 2 versículos que eu acho que reflete muito bem esse cuidado de Deus em nos conduzir para um caminho que é um caminho que o agrade, né? Quando em Salmos 31:8 fala assim: instruirei-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho, né? Ou seja, saber que Ele está conosco e Ele está nos acompanhando nesse caminho, nessa jornada cristã, espiritual, deveria nos dar toda a segurança, né? Toda a confiança para seguirmos esse caminho da forma melhor possível, mais confiante possível. Mas, dentro daquele momento que eu falei da nossa infidelidade, nós temos alguns momentos de medo, de dúvida, né? Talvez até mesmo de desacreditar em Deus. Não sei se isso já ocorreu com você, mas até se isso já teve um momento na sua vida que isso aconteceu, se quiser compartilhar, seria bem legal também para a nossa aula. Mas já teve aquele momento que você falou assim: olha, poxa, eu não acredito mais. Acho que Deus me abandonou. Ele não está mais comigo. Alguém já viveu uma situação dessa, uma situação na sua vida que, de repente, pudesse compartilhar com a gente? Acho que não, né? O segundo ponto que eu coloquei aqui, e acho que é importante a gente também destacar na nossa meditação, é que o nosso Deus, ele guarda a aliança que ele fez para com o seu povo, né? E quando Deus fez uma promessa, e muitas vezes a gente se preocupa até com promessas que Deus deixou tão claro para nós. Mas eu vou falar de mim, e se você tiver alguma situação também, mas já teve momentos que eu fiquei com medo de não ter alimento em casa. Uma situação que me aconteceu há um tempo atrás, e eu fiquei com receio mesmo de não conseguir ter alimento colocar alimento dentro de casa. Mas essa é uma promessa de Deus. Deus, ele deixa claro na sua palavra que ele não deixaria nenhum filho seu mendigar o pão. E muitas das vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus, né? E ele fala aqui que a promessa dele não é apenas para os nossos pais, para os filhos, mas é para a quarta, quinta geração. Às vezes são promessas. Deus fez uma promessa para Davi em relação à linhagem de Davi, e essa promessa se cumpriu e somos filhos até hoje. Ou seja, né, o próprio Senhor Jesus Cristo veio, né, da linhagem de Davi. E eu tenho um exemplo na família, que é o vô da Lília. Ele orou muito tempo para que todos os netos se convertessem, conhecessem ao Senhor e tudo mais. Ele veio a morrer, quando ele faleceu, ainda existiam, acho que, quatro sobrinhos, netos que não haviam se convertido. E após a morte dele, um tempo se passou e os 4 que não eram convertidos acabaram se convertendo também. Ou seja, mesmo depois da morte, Deus acabou honrando aquele homem, né, que orou por um bom tempo pela conversão dos netos, e esses netos vieram a se converter, né? E quando a gente fala aqui em Samuel 7,16, fala que a tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Ele não chegou a ver, mas eu tenho muita convicção de que se ele é aqui, ele foi ao Senhor, mas com uma certeza muito grande que Deus honraria ele ao tempo de Deus, mas que Deus o honraria, né? Eu desde pequeno, o meu mais velho está com 20, vai fazer 21 agora, e o mais novo já fez 21, vai fazer 22, e o mais novo vai para 12, mas eu costumo orar desde pequeno, desde bebezinho, para os meus filhos, para que o Senhor prepare esposas de Deus para eles. E oro para um 20, para outro já quase 12 anos,
E talvez eu não veja todos os meus filhos casados, mas eu vou confiar em Deus que essa oração que eu tenho feito, que eu tenho colocado diante do Senhor, o Senhor vai me honrar em algum momento. Então, essa fidelidade de Deus, quando Ele tem uma aliança conosco, que Deus vai estar honrando a gente de uma forma tão espetacular, que mesmo depois da nossa morte, Deus vai estar respondendo muitas coisas na nossa vida. Eu coloquei aqui que quando os problemas surgirem, é importante nós lembrarmos das promessas de Deus, né? Às vezes surgem alguns problemas na nossa vida e a gente imediatamente esquece de tudo aquilo que Deus prometeu para nós, né? E mesmo que o tempo seja implacável e que pareça demorar muito, sabemos que o tempo de Deus não é como o nosso. Aí a sua aliança subsiste de geração em geração, assim como a fidelidade de Deus. E tem mais um ponto aqui. E eu coloquei que a palavra de Deus também é uma palavra fiel. E Deus cumpre a sua palavra, né? Deus não é homem para mentir, Ele não é um cumpridor, Ele não é um político para enganar. E Deus cumpre a sua palavra, uma vez que Deus dá a palavra ao seu povo, né, desde quando Ele libertou o povo do Egito, tudo que Deus falou em relação àquele povo se cumpriu. E tudo que Deus deixou escrito para as nossas vidas, ou já se cumpriu, ou está sendo cumprido, ou vai se cumprir, né? E aí ele fala aqui que, segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra faltou de todas as suas boas promessas. Está em 1 Reis 8:56. E aí tem ainda Josué 23:14, diz que: e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração e toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E Deus não falha conosco, irmãos. Ele é um Deus que não falha conosco. A contrapartida, infelizmente, ela é negativa do nosso lado. Nós falhamos e falhamos muito com Deus, né? Então, nesse aspecto, Deus não é um homem para mentir. E tudo aquilo que está na sua palavra, nós temos que acreditar, trazer à nossa memória que Ele é cumpridor de tudo aquilo que Ele fala que vai fazer por nós. E Ele coloca aqui no quarto ponto vamos dizer assim, da característica aí da fidelidade de Deus, é que a fidelidade de Deus é perfeita e suas obras serão louvadas, né? E se tem uma coisa que é fato, é que os planos de Deus eles não podem ser frustrados, né? E ele coloca aqui em Filipenses 1:6 que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E eu coloquei aqui uma pergunta para a gente até de repente comentar aqui agora. Agindo Deus em nossas vidas, quem poderá impedir? Vou parar aqui por enquanto. Voltar. Oi. Posso contribuir rapidinho? Opa, claro, Rogério. Opa. Eu sei que o tempo já está um pouquinho aí avançado, se ainda tem mais um assunto, mas é coisa rápida. Sim. Eu acho que ficou bem claro para todos nós que a fidelidade de Deus é um ponto que ninguém está colocando em xeque, né? Sim. Todos nós cristãos aí, a gente confia muito nessa fidelidade de Deus e é isso que nos faz aí amarmos Ele como nós amamos. Eu acho que a grande questão é como a gente coloca isso na prática para a fidelidade humana, né? Acho que essa é a grande chave aí. E aí a gente vai lembrar que a fidelidade é um dos gomos lá do fruto do Espírito. Sim. De Gálatas 5, né? Então, a gente conhece que Deus tem comunicado alguns dos seus atributos aos homens. Alguns ele comunicou e outros não. E a fidelidade é um dos atributos comunicáveis de Deus para a humanidade. Ou seja, eu acho que isso que a gente precisa fechar e ter em mente. Deus ele é fiel e ele capacita o homem para ser também. Quando ele comunica o seu atributo de fidelidade através do fruto do Espírito, ele nos enche
né, dessa capacitação para ser fiel também. E aí, porque eu imagino que isso possa ser uma dúvida na cabeça das pessoas, né? Ah, mas como eu vou conseguir ser fiel como Deus é? Então Deus, ele expressa isso através do seu relacionamento conosco. E aí essa fidelidade humana, e aí as pessoas podem aqui conversar e bater esse papo, eu acho que isso fica para a gente pensar um pouco. Como eu vou então mostrar a fidelidade de Deus através dos meus relacionamentos? A gente está falando sobre relacionamentos amorosos, mas não é só isso, né? A gente tem relacionamentos de amizade, a gente tem relacionamentos profissionais, a gente tem relacionamentos como cidadão, enfim. Como eu mostro essa fidelidade aos meus semelhantes, né? E em todas as áreas, né, Rogério? Uma coisa que eu percebo é que naquelas áreas em que eu tenho mais segurança, vamos dizer assim, que eu me garanto que não é a minha pedra de tropeço, eu pontuo isso mais. Mas naquela minha área que é a minha fraqueza, eu meio que tento passar um pano e tento passar rápido para que... Mas a fidelidade de Deus, ela é 100% para nós, né? Só que muitas vezes a gente quer devolver para Deus. Deus não quer 30% da nossa fidelidade. Ele não quer 60%. Ele não quer 90%. Deus nos capacita e temos condições de ser fiéis a Deus 100%. Então, acho que talvez a grande conflito interno nosso é que nessa nossa briga por essa fidelidade, a gente quer ser fiel a Deus naquilo que nos convém. Mas naquela nossa área de luta, né, eu falo até área de luta que eu vejo o pessoal do CR comentando, mas naquilo que é a nossa área de luta mesmo, a gente sempre quer se amarrar, quer abraçar alguma justificativa para isso. E o que tem que deixar bem claro aqui para todos nós é que Deus não deixa claro que tem área que eu posso ser infiel. Não existe essa possibilidade, né? Se a gente quer ter uma jornada, uma caminhada com o Senhor, Ele aguarda de nós que essa fidelidade seja em todas as nossas áreas, não naquela que nós viemos a escolher, né? Eu quero que isso deixar também bem claro. Isso foi uma coisa que me pontuou bastante durante o estudo, certo? Alguém quer colaborar antes da gente passar para o próximo tema? Tem que comentar alguma coisa? É o momento agora, até para a gente, de repente, dar uma segurada e... Tranquilo esse tema, fidelidade? Ô, Pode falar, Gabriel. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Cara, eu gostaria de comentar assim. Vamos lá. De um modo mais geral, fidelidade, você pode ser fiel às pessoas, de um modo mais geral, cumprindo os acordos. Sim. Seja sim, sim, seja não, não. Exatamente. Você fez um acordo com alguém, você vai precisar cumprir aquele acordo. Você nem precisa fazer uma promessa, mas se você fizer, né? Você vai ter que cumprir. Uhum. Agora, dentro do casamento, eu sei que eu não sou casado, mas eu já vou levar essa lição para lá. Uhum. Que é, para você ser fiel à sua esposa, nem flerta com o pecado. Se você tá vendo que você vai flertar com o pecado, você já nem flerta, já corta logo. Já corta logo. Então, eu vejo dessas duas formas, né? Modo mais geral, cumprir os acordos, e no conjugal, você nem flerta com o pecado, você já corta logo. E não só na questão de casamento, né? Uma negociação comercial mesmo, Gabriel. A gente pode se perder com isso, né? A gente vê escândalos aí de financeiros. A pessoa não foi fiel àquilo que ela sabe que é o correto, né? Então, essa questão do que é certo e o que é errado, no fundo, nós sabemos. Uma criança pequenininha sabe, né? Eu não sei quem tem um filho menor, mais novo aí, mas quando o filho mais novo faz alguma coisa que ele sabe que é errado, ele já sabe. Ele esconde, né? Ele tenta dar aquela disfarçada, não é assim que funciona? Se a criança sabe, nós não sabemos? Nós sabemos, né? No momento que nós estamos... Oi. Mas nós, como criaturas pecaminosas, né? Somos frutos do pecado. Nós temos condições de ser 100% fiel. Olha, Tiago, eu vou falar a minha opinião, muito clara. A palavra de Deus fala que teve homens que foram
trasladados e o Senhor chamou para si, né? Eu creio que o poder do Espírito, e assim como os discípulos fizeram e operaram milagres, eu creio que se nós tivéssemos um nível de intimidade com Deus, mas um nível de intimidade, mas aquela intimidade de chamar Deus de amigo mesmo, eu acho que o Espírito ele nos dá a condição, sim, de sermos fiéis a Deus, 100%. Eu acho que o ponto que o Rogério colocou dos frutos do Espírito, né, eu acho que ele é bem relevante. Se ele é um dos frutos do Espírito, né, a fidelidade, sim. Quanto mais próximos estivermos de Deus e deixando o Espírito agir em nós, mais fiel seremos. Então é possível sim ser fiel enquanto estivermos com o Espírito Santo controlando nossas ações. Eu digo, Thiago, que a gente não consegue chegar a gente não consegue chegar no nível assim, nunca seremos, né? Vamos ser bem honestos também. A pessoa de Jesus Cristo é uma referência para a gente, uma referência espiritual, mas nós já nascemos em pecado. Cristo não nasceu em pecado. Então, eu vejo algumas pessoas falando assim, poxa, mas eu nunca vou chegar como Cristo. Mas impossível mesmo, né? Porque nós fomos concebidos em pecado. O Senhor Jesus Cristo não. Ele não conheceu o pecado mesmo, né? Então, vamos dizer assim, nesse patamar aí de Cristo, nós não chegaremos, mas eu creio sim que quanto mais próximos, mais nós conseguiremos chegar próximos sim a esse modelo, que é o modelo de Cristo. Gente, eu vou correr agora, tá bom? Vou voltar lá para a gente fechar o último tema aqui e seguirmos aqui com o nosso bate-papo. Espera aí. Estão vendo minha tela já? Não. Ué. E agora? Sim. Ok? Vamos lá então. Para a gente seguir aqui. E aí, eu coloquei aqui que como devemos responder, né? Viver para responder essa fidelidade de Deus. Eu acho que o primeiro ponto é a confiança. A gente tem que confiar em Deus, independente das circunstâncias. O segundo ponto é com fé. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Posicionamento. É preciso crer, né? A gente precisa se posicionar, que a gente tem uma vida, um sentimento, um estilo de vida diferente. Declare as verdades de Deus. Eu falo que é impossível você estar próximo de Deus e você não ter prazer de falar desse Deus, né? Se você mantém essa fidelidade a Deus, não é possível que a gente vai se encontrar num grupo de irmãos e a gente vai falar de tudo menos de Deus, né? Deus vai fazer parte, vai estar inserido em tudo aquilo que nós formos falar. Eu coloquei que o quinto ponto seria adoração, ou seja, mesmo sendo um grande desafio, adorar quando tudo foge do nosso controle, é preciso reconhecer que dependemos totalmente do Senhor. Irmãos, a gente depende de Deus para tudo, para tudo. Até do nosso respirar, nós dependemos do nosso Deus. E eu acho que um ponto que eu coloquei, foi até um toque que o Rogério me deu quando eu estava preparando aqui, a gente tem que, quanto mais a gente conhece de Deus, mais vai transformando a nossa vida. Então, acho que um ponto principal aí, com essa questão de fidelidade, da nossa fidelidade para com Deus, é importante a gente conhecer o caráter de Deus. E fidelidade é um dos aspectos do caráter de Deus, né? Mas Deus tem N outros aspectos que são fundamentais. Ele é justo, ele é santo, né? Ele é poderoso. Então, tem várias coisas que a gente precisa conhecer desse nosso Deus, e quanto mais a gente conhece, mais a gente enxerga que nós somos muito pequenos, e esse Deus, sim, ele é grandioso demais diante das nossas, né? Então, aqui é a conclusão. Ao assumirmos compromisso com Deus, temos que deixar de lado o nosso ego em segundo plano, né? Para assim andarmos juntos de maneira que Deus deseja. A fidelidade do homem não é a mesma fidelidade de Deus, foi o que nós comentamos aqui. Deus, em sua plenitude, não está em regras impostas pelos homens, está na nossa demonstração de amor ao próximo, né? Aí entra a questão do legalismo, algumas leis que são colocadas, mas
muitas vezes vai totalmente contrário até à lei de Deus, enquanto não rompermos o muro dos nossos desejos, de forma que, de forma alguma, conseguiremos entender a fidelidade que Deus almeja entre nós. E Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco, né? A fidelidade é uma palavra mais empregada na Bíblia, frequentemente ela é associada a Deus, cujo atributo mais caro ao ser humano é precisamente a sua fidelidade, pelo que muitas vezes é chamado de rocha, pela indicação da sua imutabilidade. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Misericórdia se eleva até aos céus e a sua fidelidade até as nuvens. O nosso Deus é um Deus fiel. Alguns falam aí que fiel mesmo é a torcida, mas fiel de verdade é só o nosso Deus, né? Ainda coloquei aqui, ser fiel é ser digno de confiança, leal e firme na devoção e no compromisso, constante na crença. Fiel é quem não duvida de Deus. Fiel é quem não começa com o espírito e segue a procissão da carne. Fiel é quem começa com Deus e continua caminhando com Ele. Fidelidade, por enquanto, é uma vida marcada por algumas qualidades, das quais quero destacar 4. Exclusividade, verdade, regularidade e persistência. Meus irmãos, se nós seguirmos essas 4 aqui nessa caminhada, eu tenho certeza que nós vamos agradar, ser exclusivo de Deus. Não dá para servir a Deus e a Manon. A gente tem que servir um só Deus, né? Ser verdadeiro com Deus. Não viver uma vida na igreja, uma vida em casa e uma vida no trabalho, né? Regularidade, né? Tem aquele crente que está morno, está frio, está morno, está frio. Não, Deus quer que nós sejamos, independente das circunstâncias, tendo a mesma fé nele. E persistência, porque muitos acabam desistindo. Algum ponto aqui que vocês queiram comentar antes da gente entrar no segundo tema? Que eu estou aqui, o Rogério daqui a pouco está me controlando o tempo aqui, mas não, tranquilo, manda ver. Tranquilo? Então vamos lá. O poder que destrói. Alguém já ouviu essa frase aqui? Dê poder a um homem e verás quem ele é. Né? E aí essa eu achei bem interessante de Antônio Prats. Não vejo nenhuma diferença entre um homem agarrado ao poder e um cão agarrado a um osso. Eu tinha uma cachorra, uma Doberman, e quando a gente dava um ossinho para um osso, a gente dava um osso grande para era até Pila o nome dela. E a gente, quando dava um osso para essa cachorra, não podia chegar perto, que ela mordia até o próprio dono, né? Mas tem pessoas que se agarram a um poder de forma assustadora. Qual foi a pessoa mais poderosa que você já cumprimentou, você já teve pessoalmente falando? Vou até parar aqui e vou parar aqui o nosso... Qual foi a pessoa mais poderosa que você já encontrou e já cumprimentou, conversou com essa pessoa? Quem foi a pessoa mais... Depois, caraca, eu falei com tal pessoa. Quem foi, hein? Você já se encontrou com uma pessoa, já esteve num evento e cumprimentou essa pessoa, assim? Uma vez eu encontrei uma ex-presidenta na Petrobras, ela não era presidenta ainda, mas eu encontrei essa pessoa na Petrobras, e até cumprimentei, estava num evento lá na Petrobras. Ela, na época, não era ainda, né, a nossa famosa presidenta, a Dilma Rousseff. Encontrei com ela no evento, simpática, né, tal, conversei com ela também. Já tive algumas pessoas famosas que eu já conheci, mas e você? Qual foi a pessoa mais famosa, mais poderosa que você já encontrou aí, e trocou uma ideia e tal? Você chegou a perguntar para ela como que empacota o vento? Não, na época ela não tinha soltado essa pérola, cara, ainda não dava, não foi nessa situação. Alguém já encontrou uma pessoa famosa? Todas as segundas-feiras, quando eu trabalhava no GPA, a gente se encontrava com o Abílio Diniz, né? Abílio Diniz. Pô, um cara... Então, é um cara, assim, bem referência aí. Sim, é um cara, é um homem poderoso. Parceiro do Rogério, filho. Poderoso. Eu ia falar 2 nomes, um deles é o Abílio e o outro é o Jorge Paulo Lema. Pô, caramba, Thiago, você tá fraco de... Os dois são amigos pessoais do meu presidente e estão no escritório, estavam, né, frequentemente lá, então eu tive algumas oportunidades já. Pô, legal. Mais alguém aí? Network, hein? Poxa vida, hein?
Mandar uns Eu contatos para hoje, hein? conheci o ministro de Finanças, que eles chamam, lá da China, numa palestra que a gente teve lá. Aí o Fabião também, cara. Já o Fabião já conexões internacionais. Muito bom, Fábio. Mais alguém aí? Encontrou algum famoso, algum poderoso Ô, aí? Regis, eu conheço o Fábio Carlini. Pô, esse cara também. Esse aí eu me apresento, esse eu queria conhecer. Assim. Pô, Gabriel, me manda, Ô, manda um Reginaldo, contato desse cara aí, viu? eu ia falar que eu ganhei um autógrafo na camiseta da Carla Pérez quando eu era adolescente. Não, da Sheila Carvalho. Sheila Mas Carvalho? aí eu vou cair na resposta da primeira pergunta, então é melhor não citar isso. Não se entrega não, Fabião. Melhor ficar quieto, ficar... Mais alguém encontrou famoso aí, ou cumprimentou uma pessoa Eu famosa? já carreguei no táxi 3 famosos. Boa, quem, Tiagão? O Ulisses Guimarães, apresentador de comentarista de futebol, o Raí e o Kaká. Oh, aí sim, já. Aí. Só gente. Nossa, agora eu fiquei com inveja de você. Uma cara bonita, hein, Thiago? Caramba, hein, mano? E o Kaká é cheiroso ou não? O Kaká, eu tirei até uma foto com ele, cara. Aí, tá vendo? Merecido, vai. Tá vendo? Tá Mas o pensando o Raí quê? é mais bonito, não é, gente? Fala aí. Raí, Se você tem foto com o Kaká, eu vou tirar foto com você agora, cara. Não, mas uma boa isso aí. Mas assim, quando a gente está diante de uma pessoa dessa, como é que a gente não fica até um pouco meio constrangido? Você fica, não fica? É. Fica meio constrangido, fala, pô, caramba, esse cara, né? Muitas vezes a gente acaba ficando, se sentindo até, talvez assim, até constrangido diante de uma pessoa poderosa, mas a gente está todo dia diante de uma pessoa muito, mas muito mais poderosa. E mesmo assim a gente não fica constrangido. E a gente é capaz de fazer coisas bárbaras diante dessa pessoa tão poderosa que é o nosso Deus. Existe poder maior do que o nosso Deus? Não existe. Mas a gente muitas vezes fica até meio tímido, meio constrangido, a gente nem quer fazer, né? A gente procura fazer tudo certinho perto dessa pessoa, né? Que é uma pessoa famosa, poderosa. E às vezes a gente faz tudo errado, muitas vezes, quando a gente está ao lado de Deus, né? Então eu fiquei pensando esse paralelo da pessoa famosa, né, e do nosso Deus, e eu trouxe para a gente, só para meditar, para a gente pensar, eu pensei numa história na Bíblia, eu vou ler só Esther 3, 5 a 6, que diz assim, ó, vendo, pois, Amã, que Mordequeu, que não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos, o pôs as mãos só em Mordequeu, porque lhe havia declarado que o povo era Mordequeu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mordequeu, que havia em todo o reino de Assuero. E aí fala que, diz a palavra, né, que é um homem chamado Amã, foi colocado como primeiro-ministro da Pérsia, cargo de suma importância, na medida em que era o segundo no comando do império. Razão pelo qual o rei determinou que todos os súditos deveriam se curvar diante dele, em sinal de reverência, e todos os funcionários do palácio acataram as ordens e começaram a agir dessa maneira, excetuando um de nome Mordecai, que não se curvava nem se ajoelhava. Só para pensar, essa história acho que é uma história conhecida, né? Que tinha sede de poder e chegou a alcançá-lo em determinado momento de sua vida. Entretanto, como todas as pessoas detentoras desse perfil, achou que podia controlar tudo o que podia acontecer ao seu redor, e terminou vítima da sua arrogância e prepotência. A história de Amã tem alguns ensinamentos importantes para nós. E eu coloquei aqui que o primeiro ensinamento de Amã, que ele acabou sendo enforcado na própria forca que ele preparou para o seu inimigo, né? Ninguém está acima do bem e do mal. Mesmo esses homens que vocês citaram aí, esses homens não estão acima de cada um de nós, né? E eu coloquei aqui que a arrogância e a prepotência não leva ninguém a lugar nenhum. Aliás, até leva assim, né? A um caminho de destruição. E não podemos esquecer jamais que o poder é efêmero, ou seja, é como a onda do mar. Eu tenho poder hoje, amanhã eu posso não ter mais. E olha, gente, eu tenho experiência com pessoas que já foram donos de empresa e tudo mais, ou já tiveram muito dinheiro. A gente tem uma história na cidade onde eu nasci mesmo, que é Andradina. Tinha uma família
Ele chamava, pra você ter uma ideia, era chamado Seu Boy. Ele era chamado Seu Boy de tanto boi que ele tinha. Essa família chegou a ter, se eu não me engano, acho que eram 18 fazendas. São Paulo, Mato Grosso, Goiás, e tinha outro estado que acho que eles também tinham fazenda. 18 fazendas, não sei quanto cabeça de gado. Era uma família muito rica mesmo. E quando o pai morreu, e assim de uma forma muito rápida, eles perderam tudo que tinham. E eram bem arrogantes, era uma família que mandava na cidade. E uma coisa que eu ouvia quando eu visitava meus avós é que, poxa, esse pessoal tem tanto dinheiro que nunca vai acabar. Que eu cresci muito ouvindo isso. E até que um dia esse dinheiro acabou, né? E aí eu fico pensando que muitas vezes na nossa ignorância, a gente acha mesmo que a gente está tão seguro, tão tranquilo hoje, que nada pode me derrubar ou mesmo me atingir. E eu coloquei aqui como conclusão para isso que o poder de Deus está em nós, mas isso não nos torna super poderosos de modo algum. O que temos, o que somos, tudo que existe na nossa vida vem do Senhor e pela misericórdia dele. Porque não nos pregamos porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a nossa. O que eu quero fechar e para a gente pensar e abrir um espaço também para a gente discorrer aqui? Que o verdadeiro poder, ele só vem do nosso Deus, né? Não existe um poder humano, não existe um poder de nações. Tudo que acontece, tudo está sob o controle do nosso Deus. E eu fiquei pensando muito nisso. Nós temos um poder, sim. Um poder que está dentro de nós, né? E esse poder, muitas vezes, esse poder do bem, que é o poder do Espírito Santo que habita em nós devemos usá-lo sem parcimônia. Usar esse poder para que esse poder possa alcançar os outros. Mas quando nós, como filhos de Deus, temos um poder humano nas nossas mãos, um cargo, ou uma empresa, o dono de uma empresa, ou numa situação que a gente tenha exatamente essa posição de poder, a gente deveria dar um exemplo, o mesmo exemplo de Cristo. O homem mais poderoso que pisou nessa terra foi o Senhor Jesus Cristo. E foi o homem mais simples que existiu nesse mundo todo. Se esse é o nosso maior exemplo, que é Cristo, que foi o homem mais poderoso, e foi o homem mais simples que se humilhou, porque nós, quando nós atingimos um cargo, uma posição, ou de diretor, ou de vice-presidente, ou presidente de uma empresa, porque nós agiríamos de forma diferente e pisaríamos nas pessoas, né? Eu já tive situação na empresa que já tive cargo de direção e tudo mais, e uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, e eu tinha muito cuidado com toda vez que eu tinha uma promoção ou subia em relação a isso, era a questão de tratar as pessoas, desde a pessoa que fazia o café para a gente, até o meu par como diretor, que eu sempre tive muito isso na minha cabeça, de tratar todas as pessoas da mesma forma, né? E a gente pensa isso na empresa, e aí a gente pensa na igreja. A gente cumprimenta o pastor, cumprimenta os diáconos, mas às vezes aquele irmãozinho lá da ponta que está tão simples passando, a gente dá a mesma atenção, a gente tem o mesmo cuidado. Então eu queria nesse momento, que passamos 9 minutos, mas abrir aí, vamos tentar até mais ou menos até 8h15, Rogério, mas abrir um espaço pelo seguinte: o poder que nós temos, nós usamos ele para o bem, ou muitas vezes a gente acaba usando o nosso poder para o mal. Eu vou abrir agora os microfones e, refletindo nisso que eu falei, a gente trata com essa autoridade que o Senhor nos dá as pessoas da mesma forma? Você acha que você trata as pessoas da mesma forma, independente do cargo, do crachá, do saldo bancário? Como você se vê nessa situação? Abri para vocês falarem também. Falei pra caramba. Mas, Reginaldo,
Oi. Eu acho que uma questão aí que a gente tem que refletir e tomar cuidado, né? É que assim, nós não somos, nós estamos, eventualmente, numa determinada posição. Muito bem, para mim. Então, você lá como diretor, você estava como diretor, você Sim. não era diretor, até porque num belo dia lá você deixou de ser por qualquer razão Exatamente. que tenha sido, né? E um problema de saúde ou qualquer coisa que aconteça pode dissipar um poder que a gente acha que é muito grande, Sim. mas a gente percebe que ele é bastante temporário. Sim. Né? E às vezes a gente se coloca em condição numa situação de superioridade, até porque o controle remoto da televisão está na nossa mão. Exatamente. Então agora vocês vão assistir o que eu assisto no volume que eu quero. Então a gente só vai agir adequadamente se a gente lembrar que toda a honra, todo o poder, toda a glória é dada pelo Senhor. a Deus. Verdade, verdade. E que nós somos servos. Então quando a gente reflete e vive isso verdadeiramente, a gente começa a ter atitudes mais adequadas, Sim. independente da nossa condição. Da condição. Como estamos. Muito bem. Então é muito comum o coração humano buscar interesse, né? Sim. Querer fazer aquilo que vai trazer benefício próprio. Exatamente. Só que aí a Bíblia também ensina que a gente tem que fazer pelo outro e não por nós. Então as coisas, o quebra-cabeça começa a se encaixar, né? Sim. É colocar o outro mais importante do que nós. Superior é a você mesmo. Bom, enfim, já falei bastante. Obrigado. Valeu. A Naíla também acho que levantou a mão. Gente, quem quiser levantar, falar alguma coisa, põe a mãozinha para cima aí. Pode falar, Naíla. Boa noite a todos. Boa noite. Uma das áreas que eu tenho assim uma certa fraqueza quando se fala de autoridade e poder é em relação aos filhos. Às vezes eu percebo assim que eu tenho algumas atitudes autoritárias em relação a eles, né? Então eu acho que é uma das lutas assim, porque dentro de casa você às vezes até é humilde lá fora, né? Uhum. Eu procuro tratar as meninas da limpeza, da escola onde eu trabalho, da mesma forma que eu trato a minha diretora. Mas aqui em casa, aí eu tenho algumas... lutas. Carne, às vezes, fala mais alto. Pô, bom ponto, Naíla, é verdade. Às vezes nós somos autoritários dentro da nossa própria casa. Bom ponto, muito bem. Mais alguém quer comentar aí em relação a isso? Não? Opa, pode falar. Deixa eu ver se tá o esquema aqui. Aí, agora foi. Mano, tô procurando aqui Filipenses 2 para falar certinho, mas eu acho que a galera aqui deve saber melhor que eu, pode me corrigir se eu estiver errado. Essa semana eu tenho ouvido falar muito sobre ser servo, né? E eu tenho entendido que a nossa identidade também como cristão é sermos servos, porque o maior exemplo disso foi Jesus Cristo. E aí sempre eu uso essa passagem como referência, que é que Deus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo ou servo, em outras traduções, e nasceu como ser humano. E aí, nessa questão de poder, é uma questão meio contracultural, né? O mundo todo, e principalmente aqui, o que eu vejo no meio dos jovens é que a gente deve construir poder, a gente deve ter autoridade. Mas isso a palavra de Deus é contracultural quando ela fala que o próprio Deus, que tem todo o poder, se tornou servo. Então, eu queria só contribuir com isso daí, que estava no meu coração mesmo, queria falar para vocês. Pô, bacana. Boa, rapaz. Então, só para a gente fechar, antes da gente orar, tem um link novamente aqui, vou colocar aqui, pensando um pouco no que a Naíla trouxe para a gente, só para a gente meditar, se coloca lá rapidinho, a pergunta vai ser bem simples. Como você é autoritário dentro da sua casa? Ou como você é autoritário na igreja também? Ou até no seu trabalho? Aí só para a gente... Como é que você se enxerga? Não sou autoritário em nenhuma dessas
dessas frentes, então eu queria que vocês colocassem ali também. Clica naquele link. Ô Regis. Oi. Eu acho que você colocou o link no meu particular. Vê se as pessoas viram aí. Peraí, é o mesmo link aí. Peraí, deixa eu ver. Não, mas é que você tá no direto pra mim. Peraí, que desculpa. A gente tá trocando uma ideia. Ah, tá. Foi aqui. Já coloquei. Vocês estão de papinho aí, então. Já era o chefe, né, cara? O cara fica dando as coordenadas ali. Fala, meu, Achou que ele tá, eles estão falando, ô, Reginaldo, você tá lindo hoje. Você acha que é isso? Vamos lá, só coloca lá rapidinho pra gente fechar lá. Onde você acha, como a gente não vai, não vou conseguir identificar quem é aí, então fica à vontade aí para você colocar onde você, ou até eu sou mais autoritário em casa, na igreja, no trabalho, só para a gente fechar e eu entender. Gente, falar sério aqui. Ou seja, um está colocando que sou banana, todo mundo manda em mim. Boa. Ai. Galera, é sério isso aqui. E aí você arrasta para onde você acha que você tem aí a sua, sem roubar o bloquinho do outro, que você pode criar vários bloquinhos, tá? Ó, em casa quero que façam as coisas do meu jeito. Eu vou colocar o meu aqui também, que quem vai ver mesmo. Mano, maior dificuldade pra manusear o negócio aqui, cara. Pô, como não? O pessoal tá postando aí direto aí, cara. Pô, bacana, hein? Olha isso, gente. Poxa, eu vejo que a gente tem mais dificuldade na questão de autoridade em casa, hein? Gente, precisa colocar... Ó, eu vou colocar o meu aqui no... Arrasta, só arrasta ele pro coisa. Que louco, hein? Pô, Anaída, você não tá sozinha nessa, viu, Anaída? As pessoas são muito mais autoritárias dentro da sua própria casa. Um ponto para a gente pensar e refletir sobre isso, sabia? Muito bem colocado. Muito bem. Gente, passei 3 minutos do que eu estava aí. Depois eu vou mandar um print até dessa... Vou arrumar direitinho aqui o post aqui para a gente pensar nessa questão da autoridade aí, que muitas vezes nós metemos verdadeiramente os pés pelas mãos, né? Então vamos encerrar nesse período aqui. Oi. Deixa eu só falar para o pessoal então que a gente vai entrar agora, nós temos mais 3 aulas para acabar a nossa classe, porque vai ter a Páscoa aí no meio do caminho, tá? Sim. Então teoricamente são 4 domingos em abril, mas um é Páscoa. Sim. Então domingo que vem nós vamos entrar aí de cabeça nesse assunto aí de poder. O Regis fez uma abertura bacana, mas a gente vai entrar aí. Depois pula um domingo que é a Páscoa e a gente fecha com os outros 2 na semana 3 e 4 de abril, tá bom? Então vamos só tirar a foto antes da oração, que daí a gente ora e já encerra, pode ser? Então, se você puder aparecer com a sua imagem aí. Eu não vou falar a mesma coisa, que o Gabriel fala que eu só falo a mesma coisa, eu vou falar que só ele tá feio, mas beleza. Pode zoar, Reis, pode zoar. Não, que isso, você sabe que eu te amo, cara. Eu jamais falaria isso com você. Jamais. Você pode falar uma coisa, mas meu rosto diz outra. A gente vai falar também sobre humildade, gente. A gente vai falar sobre humildade no próximo ponto. O poder da humildade. Isso vai fazer muito bem. Modéstia. E nós vamos falar também sobre assistir a aula da escola bíblica chapado, inconsciência. Tá bebendo, pode ser. Oi, samba, tudo bem? Ó, vamos tirar a foto no 3, hein? Todo mundo aí com... Opa, peraí que tem gente que ainda tá ligando a câmera. Vamos lá, no 3. 3, 2, 1. Vamos aqui colar.
Agora, para mim, foi uma surpresa aqui que a galera é bem mais autoritária em casa do que em outro lugar, hein? Bem levantado. Deve ser o Vitinho esse aí, autoritáriozão. Mas a gente, se você for fazer aí uma análise por gênero aí, você vai chegar a uma conclusão aí. Quem manda são as mulheres, pode ter certeza disso. Eu não vou entrar nesse tema polêmico, que vai ser pelo menos mais 3 horas aqui Vai ficar pro Fábio. Vamos fazer 3 horas aí. Gente, eu vou... Oi. Fala. Não, vai lá. Vamos só terminar com uma oração. Pedir então pro... Carlão, você ora pra gente aí? Sim. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que ouvimos aqui. Muito obrigado, Deus, porque são oportunidades que todos nós temos de podermos aprender mais um pouquinho da tua palavra, através, Deus, da troca de experiência. Isso é muito bom, Senhor. Que nós possamos, Deus, a cada manhã, olhar para ti. Que nós nunca devemos, Deus, perder a nossa esperança. Mesmo em meio a situações difíceis da nossa caminhada, mas que possamos sempre olhar para Jesus. Amém. Toma nas tuas mãos, Senhor, os nossos professores, e usa os teus servos, ó Deus, conforme a tua vontade. E nos dá, Senhor, uma noite de paz em nome de Jesus. Amém.